Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, hoje retomando o estudo do ensino de Jesus nos Evangelhos. Na semana passada, nas últimas 2 semanas, nós fizemos uma aula especial estudando a origem das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, em homenagem ao dia da Bíblia, e agora nós vamos retomar o eixo que a gente tem adotado nesse último semestre na escola dominical, na sala dos jovens do Casais, que é o ensino doutrinário de Jesus. Nós temos estudado em 3 eixos. O primeiro eixo nós já estudamos, que é o eixo dos sermãos de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós fizemos o estudo dos 5 sermãos, mais o preâmbulo de Mateus 23. Se você não participou dessas aulas, ou se você perdeu alguma delas, está lá na playlist da Escola Dominical, na Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto. No canal você pode, na playlist, ver todos esses vídeos já gravados. E nós estamos, então, no segundo eixo, o eixo das parábolas de Jesus. Nós vamos estudar todas as principais parábolas, tirando aquelas que nós já trabalhamos no Evangelho de Mateus. Nós estamos no 6º conjunto de parábolas, tratando da parábola do bom samaritano. Nós vamos falar dela hoje. E o último eixo teria os discursos de Jesus que estão presentes só no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um material próprio, né? Não tem sermãos, não tem parábolas, são só discursos que muitas vezes sempre em ação, em debate, diálogo com alguém. Então, vamos iniciar então o sermão do bom samaritano e começar aí o 6º conjunto de parábolas de Jesus. Então, está lá em Lucas, essa parábola só está presente em Lucas 10, do 25 ao 37. Começa assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e amará ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faça isso e verá. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu dele. Chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou o hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. E quando destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete de lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Então essa é a parábola do samaritano. A gente agora vai fazer uma análise, inicialmente trabalhando com o contexto, né? Qual que é o contexto do texto de Lucas aqui? Esse diálogo, ele está presente no capítulo 10 de Lucas. Ele vem de vários textos bastante interessantes, como, por exemplo, o envio dos 70 discípulos, depois o retorno dos 70, o relato que eles dão de curas, milagres, e até os demônios respeitavam sua autoridade. E aí Jesus ele começa a anunciar a queda do diabo e o louvor da revelação de Deus e o privilégio deles terem sido discípulos. Eles deviam mais se alegrar, né, do privilégio de estar vendo e
e fazendo essas coisas, pois muito queriam testemunhar, muitos reis, muitos profetas queriam testemunhar o que eles estavam testemunhando, então era mais importante a revelação do que a própria autoridade em si. Após esse texto, entra esse homem de lei questionando Jesus. É nesse momento que começa o questionamento, como você vê na imagem, do intérprete de lei, né? Basicamente, ecoa um pouco do capítulo anterior, ao qual Jesus diz o que é preciso para estar preparado para o reino, né? Ou seja, o que é necessário para entrar no reino dos céus. Basicamente é isso que ele falou, mais uma linguagem judaica, não uma linguagem que seria uma linguagem de Cristo, que vai ser a linguagem do Novo Testamento. Então esse é o contexto do capítulo, onde ele está posicionado no capítulo, e é muito importante a gente entender a estrutura dessa parábola. Essa parábola não é apenas uma história exemplo, na verdade é uma narrativa indireta simples. Por que uma narrativa? Porque ele quer explicar algo usando como uma ferramenta uma narrativa, uma história exemplo, mas essa história exemplo leva ao ouvinte uma reflexão indireta a qual ele vai se acusar com uma resposta. Tá? Então, por isso que é uma narrativa indireta simples, porque ele usa da história exemplo não apenas para ser um exemplo, mas para gerar uma reflexão que leva a resposta ao interlocutor da história. Tá? Não é comum Jesus usar muitas histórias-exemplos. Histórias-exemplos são diferentes de metáforas. Tá? É muito comum no ensino rabínico, né? Eu gosto muito daquela história que Hillel conta, né? Na verdade, Gamaliel conta essa história que seria de Hillel, falando sobre a importância, qual que seria a importância da mulher, quanto que valeria uma mulher, uma vez perguntado. E aí, Gamaliel conta a história de um grande rabino que foi chamado por o maior rei do Oriente. E esse rei do Oriente o chamou para questionar da lei de Deus, né? Porque acreditava que esse Deus judeu não era um Deus justo. Então, ao ser questionado, né, o rabi que vem com a sua filha, ele não consegue responder apenas uma pergunta que diz: o rei do Oriente dizia, seu Deus é um ladrão, porque fez Adão dormir para fazer a mulher. Então, seu Deus é um ladrão, não tem como confiar nele. O rabi não tinha como responder, mas sua filha disse, espere, meu pai, que amanhã avise o rei que eu darei a resposta. E o rei aceitou, e logo cedo, no raiar do dia, o rei logo acordou querendo saber a resposta, já chamou os seus servos para trazerem as suas visitas à sala do trono, quando antes de indagar a resposta à filha do rabi, a filha disse, Senhor, eu tenho algo para te dizer, o que? Roubaram-me. Como assim roubaram? Meu castelo é impenetrável. Roubaram-me. Ontem à noite eu tinha trazido vasos de barro com azeite para vos entregar e eles não se encontram mais. Não, mas isso é impossível. Como? Mas espera, não chame nenhum conservo. Porque no lugar daqueles vasos de barro, colocaram vasos de ouro e dentro do vaso colocaram o melhor dos vinhos. E o rei astuto, como eu queria que esse ladrão entrasse todo dia no meu palácio. E a filha do rabino responde, então, é assim que Deus não é um ladrão, porque uma pequena costela trouxe a melhor obra de toda a terra, a mulher. Então, com essa resposta, Hillel ensinava a importância da mulher, já que Hillel via uma importância, não uma mulher como uma propriedade, mas como uma auxiliadora que está ao lado do homem, diferente dos de Shammai, que consideravam ela uma propriedade, visto que quando você fala no Decálogo, no 10 Mandamentos, você coloca não cobiçarás, e aí vai citando várias propriedades e cita a mulher. Então, os do Shammai consideravam a mulher uma propriedade, né?
Já Gamaliel, uma pessoa ao lado do homem servindo a Deus. Então, com essa resposta de Gamaliel, ele ensinava a importância da mulher. Então, a história exemplo ela faz muito parte do ensino rabínico e não é tão comum nas parábolas de Jesus, mas ele utiliza aqui. Outra coisa importante é tentar separar o texto de Lucas aos paralelos dessa passagem que está em Mateus 22, em Marcos 12, porque essas duas passagens citam um outro intérprete de lei questionando Jesus qual é o cerne da lei. Jesus responde, né? E aí muitos falam que Lucas mudou a história. Na verdade, provavelmente são situações diferentes. Por quê? Enquanto Lucas, Jesus está no começo do seu ministério, essa passagem está no começo do ministério de Jesus, de Marcos e Mateus está no final. Outra coisa, o intérprete questiona Jesus em Marcos e Mateus, e Jesus dá a resposta dos dois grandes mandamentos. Enquanto que no texto de Lucas, quem dá a resposta é um intérprete de lei, até porque é uma resposta comum no pensamento judaico. Né? Jesus não revoluciona nada citando Deuteronômio 6 e Levítico 19. E já era um preceito comum, a questão era a prática disso, que é a discussão de Lucas. Então, esses paralelos, eles demonstram situações distintas, enquanto que Mateus e Marcos é a mesma situação, de Lucas é outra. Por quê? Porque está em outro momento da carreira de Jesus, quem dá a resposta é o intérprete de lei, e aí Jesus entra com outro objeto central, que é a prática, né? que aí o intérprete de lei, o doutor da lei, ele tenta se justificar por não praticar, né? E aí Jesus entra com a parábola. Bom, então são textos distintos, tá? Então essa passagem só existe no livro de Lucas. E até que a questionamento ali do intérprete de lei em Marcos e Mateus é qual é o maior mandamento. Enquanto aqui a pergunta inicia do doutor, o que precisa herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta, né, quais são os mandamentos? Como interpreta? Ele cita os dois mandamentos. Aí Jesus responde, faça isso e verás. E aí ele tenta se justificar. Dessa forma entra a parábola, tá? Então são situações distintas. Outra coisa, alguns elementos que essa parábola tem que pode nos relembrar aí o Antigo Testamento. Primeiro, a figura do samaritano. Essa figura do samaritano compassivo é uma imagem que já tem numa história lá de 2 Crônicas, quando a gente vê quando os judeus escravizados são deixados em Samaria e vem um profeta dizendo que não era bom que os samaritanos mantivessem eles escravos, que eles deveriam libertá-los e que eles deveriam devolver eles aos seus lugares. E a Bíblia diz que os samaritanos não só os vestiram, não só passaram azeite e vinho nas suas feridas. Então, é uma alusão bastante clara a essa figura do samaritano compassível, trazendo também um eco de Oséias 6,6, né? Que eu não quero sacrifícios, né? Mas misericórdia, né? Como diz Oséias 6 também. Além da figura, né, essa figura que você vê na imagem, né, do sacerdote, levita e samaritano, a trilogia do sacerdote, levita e uma pessoa é muito comum nos ensinos rabínicos. O que é diferente é a figura do samaritano, né, que seria, ainda que a Bíblia traz uma imagem compassiva em 2 Crônicas, não era imagem rabínica comum, tá? E aí Jesus usa essa imagem presente em Crônicas, em alusão a Oséias 6, provavelmente, para trazer uma interpretação muito mais ampla de quem é o próximo, né? Não é só o judeu, é todo ser humano. Todo ele deve ser amado como é amado de meu Pai.
Outra coisa muito importante para a gente entender o texto é entender o sentido da lei judaica, né? Você tem aqui o primeiro verso da Shema, né? Senhor, nosso Deus é um único Senhor. Em resposta disso vem Deuteronômio 6:5, né? Que devemos amar a Deus de todo nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, que é o verso posterior, Deuteronômio 6:5. Então, o chamado do povo de Israel é um chamado de amar. Então, se Deus é um Deus único, ó Israel, ouve o teu Deus único, qual seria a resposta do povo de Israel? Amá-lo. A resposta do povo de Deus é amar. Amar em que sentido? Amar numa relação pactual, de serviço, de estar em, amar é ser devoto exclusivo desse Deus, ou seja, garantir fidelidade, lealdade. Mas como assim fidelidade e lealdade? Apenas fazendo rituais como os pagãos, como os romanos e gregos? Não. Essa fidelidade e lealdade é em toda a sua vida, é na sua ética, no seu comportamento. Você não ama Deus com sacrifícios, você ama Deus com prática, com mudança. Então, é uma devoção exclusiva ao Deus verdadeiro, onde toda a sua vida deve seguir o caminho da justiça de Deus. Por isso que essa ordem, que é a resposta do povo de Deus, que é amar a Deus, também exemplifica que amar é esse, o mesmo amor que Deus nos ama, né? Como diz lá em Deuteronômio 7, 8 e 9. Porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus que é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com que os amam e obedeçam os seus mandamentos. Então, é uma resposta a esse amor primeiro de Deus. Então, o povo de Israel deve viver uma dedicação total. Por isso que é as referências aí de Lechá, coração, Nefash, alma, e Nefod, forças. Ou seja, por quê? Lehab, que é coração, refere-se não só, é diferente, né? Quando a gente fala de coração, a gente pensa em sentimento. Na verdade, o coração, no hebraico, é o centro do indivíduo, é o centro do seu intelecto, da sua vontade, do seu sentimento. Então, o indivíduo se resume no coração. E por isso que ele fala que o centro do seu indivíduo deve buscar a Deus. E se o centro do indivíduo deve buscar a Deus, então isso vai ser uma combinação da sua alma, ou seja, da sua vida, da sua existência, e das suas forças físicas. Ou seja, toda a sua vida e toda a sua força vai estar em devotar todo o seu intelecto, toda a sua vontade, todo o seu desejo a Deus. Então é um chamado total. Então a lei judaica interpretava essa devoção total, né? E isso estava muito ligado, esse chamado de amor, ao próximo, ao reá, né? Esse mandado de amar ao próximo, ele está lá no Código da Santidade, dentro do livro de Levítico, do 17 ao 26. Nessa passagem, nessa sessão, ela tem um foco de imatodei, ou seja, de imitação ao Deus. Por isso que ela começa no verso 2, dizendo: sereis santos porque eu, o Senhor vosso Deus, é santo. Então, toda essa sessão, ela tenta reproduzir a imitação de Deus que é santo. Por isso que o outro cerne da lei é amar o teu próximo como a ti mesmo, que está no verso 18. Então, essa palavra próximo, ela deve ser entendida dentro do contexto da lei. Então, o primeiro mandato é amar a Deus, devotar a Deus, viver inteiramente para Ele, e o segundo seria
amar o teu próximo. Só que quem seria esse próximo? No texto de Levítico, capítulo 19, acima de tudo, está vinculada à figura do povo de Israel, gente do teu povo. Mas, no verso 34 e 35, há uma adição, que é também amar o estrangeiro, como diz no verso 34. O estrangeiro que viver entre vós será como natural da terra. Devereis amá-lo como vós mesmos. Nessa tradição, o próximo ele vai ficar, então, na figura dos israelitas, dos concidadãos, ou seja, aqueles que são judeus, né? Que não nasceu em Israel, mas é judeu, ao passo que o estrangeiro e o samaritano é excluído. Porque eles entendem essa passagem, o estrangeiro que virá entre vós, como prosélito, ou seja, aquele que se converte, e não a qualquer estrangeiro e samaritano. Então, eles colocam um limite nessa figura do próximo. Qual que é a figura do judeu, do concidadão e de um estrangeiro que estaria se convertendo, um prosélito? Todo aquele que não confessa a fé não deve ser o próximo, tá? Então, há essa limitação na interpretação rabínica aqui. E como que a Septuaginta e Lucas traduzem esse chamado do amor? A Septuaginta, ela vai na mesma, ela praticamente faz uma tradução quase perfeita da Talmud, né? Ela apresenta os três adjetivos de amar a Deus: de todo o teu coração, cardia, de toda a tua alma, psique, e de toda a tua força, dinamis, né? No entanto, Lucas, ele muda um desses adjetivos e acrescenta um. Então, em vez de ele usar dinamis, ele usa um sinônimo que é isikis, né, para forças. Talvez porque dinamis ele esteja mais vinculado à ideia do poder de Deus, né, muitas vezes vinculado ao poder do Espírito, tá? E ele acrescenta um adjetivo, dianoia, que é entendimento. Por isso, quando você lê lá no texto de Lucas, ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Por que ele acrescenta aí dianoia? Porque muitas vezes o pensamento grego-romano ele entendia o coração como o centro do sentimento dos homens e não do intelecto. Então, provavelmente Lucas acrescenta esse adjetivo para tentar perceber essa totalidade, todo o sentimento, todo o entendimento, toda a vontade do indivíduo, toda a sua existência, sua força, deve amar a Deus. Por isso que ele acrescenta esse adjetivo nessa perspectiva do segundo verso da Shema, que é citado como o grande mandamento. Já na questão da parábola, né, então a gente fez essa leitura teológica para você entender qual é a discussão entre Jesus e o intérprete de lei. Agora a gente vai falar um pouquinho da alegoria. Por que Jesus cita essa estrada, né? Porque quem viajava de Jerusalém, né, ficava mais ou menos aproximadamente 820 metros acima do mar, né? E tinha 27 quilômetros de distância. Só que ao mesmo tempo que Jerusalém está mais ao alto, né, Jericó está abaixo do mar, né, ele está 240 abaixo do mar. Por isso que eles diziam que iam subir para Jerusalém. E era uma região de Jericó, dessa estrada, muito estéril, sem vegetação e montanhosa. Era um caminho bastante perigoso por ser montanhoso e por ser inóspito. Então, era uma estrada muito traiçoeira que você poderia facilmente ser roubado. Isso era um problema dentro de toda a Palestina, mas dessa região era mais forte. Por isso, até era chamada de estrada sangrenta. Tá? Então, era muito comum pastores empregados, mendigos decididos, decididos a tudo, né? Não tendo mais
esperança de vida além da violência, mercenários, escravos fugidos, ou até rebeldes, né? Zelotes, ali fazendo ataques a caravanas, grupos ou até pessoas. Joséfo ainda relata que era tão comum roubo naquela região que ele dizia, se não tiveram a quem roubar, roubem uns aos outros, né? Que era tão a pobreza, a miséria era tão comum e inóspita naquela região que chegavam a roubar até entre eles, né? Além disso, a cidade de Jericó era conhecida como essa cidade com muitos sacerdotes. Diziam que das 24 ordens sacerdotais, quase 12 moravam em Jericó. Alguns dizem que é um exagero, mas tinha uma boa parte que morava lá. Para quem não sabe, você tem 24 ordens, 24 famílias, né, segmentos familiares que deveriam servir no templo. Eles não trabalhavam no templo, eles trabalhavam uma semana no ano, mais a Páscoa. Então, geralmente, eles tinham outro ofício e uma vez ao ano, né, uma semana do ano, eles subiam para Jerusalém para servir no templo. Então, eles serviam no máximo 2 semanas. Essa que era o mês da família dele e a semana dele, como na Páscoa, tá? Então, esses sacerdotes que tinham outro ofício, eles subiam uma vez, no máximo 2 no ano. Então, ele está contando a história desses que estão subindo nessa semana, que seria a semana deles. Tá? E por quê? Qual que é o problema da figura do samaritano? Né? Vamos lembrar na Bíblia que quando os judeus voltam do exílio, né, os judeus da região de Judá, né, eles voltam do exílio, eles voltam para recuperar as muralhas e o templo. E lembra que os samaritanos, primeiro, não querem ajudar, segundo, não reconhecem a autoridade deles, nem política, nem religiosa, e fazem de tudo para impedi-los. Isso está muito presente lá no texto de Neemias e Esdras. Então, isso gerou um sentimento de divisão entre os povos. Além disso, os judeus, após conseguir reconstruir isso, eles acabam excomungando, né? Ou seja, tirando eles da nação de Israel, da comunidade de fé, por eles terem ido contra a vontade de Deus. E para ficar melhor ainda, no período de Alexandre o Grande, como os samaritanos eles não eram tão separatistas religiosamente como os judeus, eles tinham até um templo de Zeus no seu território, os seus levitas podiam casar com pessoas que não eram judeus, né, que não eram de descendência judaica ou samaritana. Então, eles eram melhor vistos pelos gregos. Então, Alexandre o Grande, no ano de 363, vai permitir que Manassés, irmão do sumo sacerdote e genro do governador da Samaria, a construção de um templo que rivalizasse com Jerusalém, o templo de Gerizim, né? Lá ele constrói o templo, se consagra sumo sacerdote e consegue ainda cooptar alguns levitas de Jerusalém para trabalhar no templo. Isso torna os ânimos ainda piores. E para melhorar ainda, quando você tiver as revoltas dos Macabeus e as dinastias morreu, João Ericano, né, ele vai sitiar a Samaria pelo ódio que ele tinha pelos samaritanos e vai destruir toda a cidade como o templo de Gerizim. Isso fecha aí com grandes exclamações essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Essa cidade e o templo só vai ser reconstruído em 30 anos antes de Cristo, quando Herodes o Grande vai reconstruir a cidade e o templo. Isso vai gerar muita revolta dos judeus, né? Que o seu rei, Herodes o Grande, estaria fazendo essa profanação.
Além disso, por isso, na época de Jesus, há essa divisão. Então, ainda que foi destruído, ele é reconstruído. Na época de Jesus, os dois templos estão funcionando, os dois lugares, a dissidência está cada vez mais forte. Por isso que a mulher samaritana pergunta qual o lugar certo de adorar, Jerusalém ou Gerezim. E Jesus fala que a salvação veio dos judeus, mas agora é tempo que não importa o lugar, não importa a nacionalidade, não importa nada, importa aqueles que têm um espírito, né, quebrantado e voltado ao Senhor, né? Adorem em espírito e em verdade. Então, pessoal, esse é o contexto, né? Os samaritanos, eles acreditavam apenas na Talmud, os 5 primeiros livros da Bíblia, assim como os saduceus, eles não acreditavam, na sua teologia não entravam os escritos nem os profetas, tá? E só que ele tinha uma diferença, ele não tinha uma figura teocrática, um sumo sacerdote, um sinédrio para definir a sua jurisprudência religiosa. Então, alguns diziam que era mais atraente por não ser tão teocrática e não tão separatista. Ao mesmo tempo, essa malibilidade que dá dos samaritanos, você vai ver as primeiras heresias cristãs lá, como Simão o Mago, como Dosíteos e Menander, né, que foram os primeiros, no século I, II e III, de heresias. Tá? E aí a gente vê, né, a figura do samaritano, então, que no imaginário judaico seria uma pessoa profana, blasfêmica, pecadora, sendo utilizado com Jesus como uma crítica ao sistema religioso deles. Né? Primeiro, uma crítica à ideia de que não importa a origem que você tem, mas aquilo que está no seu coração. E segundo, quebrando essa religiosidade apenas de aparência, uma religiosidade que importa o coração e não sua origem, né? Já diria João Batista, o machado está sobre a raiz. Por isso que Jesus usa a figura do samaritano, né? E o Novo Testamento usa muito. Usa também naquela passagem nos leprosos, né? Que eram 10, apenas um volta agradecendo quando Jesus cura. Quem que é um samaritano, os outros 9 judeus não responderam. Então, aqui Jesus faz uma clara crítica a essa devoção judaica. Por isso que a gente tem sentimento bastante contrário entre eles, né? Outro ponto que eles também diziam que os samaritanos foram aqueles que ficaram, né, que não foram exilados e que foram trazidos da Síria, né? Então tinham a sua genealogia bastante duvidosa, né? Então, além de não ter ajudados, teriam sua origem duvidosa e até por isso eles seriam pecadores. Essa divisão era tão grande que eu trouxe alguns extratos de Flávio Joséfo e do Rabino Eliezer para você entender, né? Ele diz assim, Joséfo: os samaritanos deram muitos prejuízos aos judeus, inclusive depositando lixo em suas terras, roubando alguns de seus escravos, e na época de Antíoco Epifânio, negaram a manter boas relações com os judeus e reconsagraram o seu tempo para Zeus a fim de escapar de perseguição. Então, eles, para você ver como era também distinto. Até que o samaritano não pagava o imposto do templo e era proibido de entrar no templo. Então, ele não pagava por não aceitar não aceitar Jerusalém como centro da religião judaica, mas ao mesmo tempo ele era proibido de entrar no átrio dos homens, né? Por isso o Rabino Eliezer, intérprete da lei, né, ele dizia que aquele que come pão do samaritano é como aquele que come carne de porco, ou seja, como aquele que come coisa impura, porque tudo que o samaritano toca é impuro, porque ele é um pecador. Né? Lembra aquela ideia de que quando você senta com alguém, você está concordando com o modo de vida dele e até compartilhando os seus valores e princípios, tá? Então, essa é a primeira parte da aula.
a segunda parte vai ficar para a próxima semana, para a gente não ficar um texto tão longo. Então, essa primeira parte eu fiz toda essa contextualização histórica. A segunda parte eu vou já direto para o objeto central, análise da parábola e aplicação. Tá bom? Então, até o próximo domingo. Abraço. Não vai ainda não, pessoal. Desculpa, faltou nós orarmos para terminar. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guiar com o verdadeiro espírito da lei, que é aquilo que deve nos redimir, nos transformar como indivíduo, como família e como corpo de Cristo. Nos ajuda a fazer a palavra verdadeiramente transformar as nossas vidas e nos redimir. Em nome de Jesus, abençoe esse culto dessa noite e este domingo, e a primeira semana do ano, é o que nós te pedimos em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Agora sim você pode ir. Bom domingo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana com a segunda parte da parábola do samaritano. Abraço.